Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estava aqui agora com a minha esposa vendo uma gravação de quando o nosso neném nasceu, né? Logo que eu cheguei agora do trabalho, eu vi que ela estava escutando e eu vim aqui e parei para escutar com ela, né? E essa gravação fez aumentar minha fé e eu quis compartilhar com vocês. O nascimento do meu filho, do nosso filho, foi bem difícil, porque o meu filho ele nasceu sem vida. E o interessante da gravação aqui, quando a gente estava ouvindo, foi que as médicas, elas pegaram o meu filho morto e levaram para outro quarto. Eu disse para minha esposa: nossa, amor, que fé que Deus nos deu aquele dia. Porque ela poderia ter se desesperado e eu também poderia ter saído correndo, feito um escândalo, ido atrás das médicas. Mas eu resolvi fazer um ato de fé. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos e cair chorando e clamando ao Senhor Jesus e confiando nele. Ali eu me expressei em oração, falei com o Senhor Jesus, em choro, em lágrimas, sabendo que o meu filho não estava naquele quarto, mas sim em outro quarto, sem vida. Mas eu acreditei que o Deus do impossível, nosso Senhor Jesus, poderia dar a vida dele de volta. E que não adiantaria eu se desesperar, não adiantaria eu sair correndo, porque não ia adiantar nada, não ia resolver nada. Então eu entendi que o desespero atrapalha muito a nossa vida. Eu entendi que muitas das vezes a falta de fé naquele que tem o poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar tudo que vem para ser ruim, para que venha dar certo. E eu me lembro que eu estava agora vendo o áudio da gravação e ali eu vi eu chorando e naquele momento eu terminei a oração, levantei e eu disse para minha esposa: fica em paz, que ele está bem. Tranquilizei ela e depois disso eu fui até o meu filho. E aí as lembranças vieram, né? Eu me lembro que eu cheguei naquela sala onde meu filho estava e tinha 3 médicas atendendo meu filho. Foi na hora que uma das médicas ela disse: olha, papai, eu estou tentando, mas ele está muito molinho. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi entrar na sala dizendo para as médicas em louvor que se Deus fizesse, ele era Deus, e que se ele não fizesse, ele continuaria sendo Deus, ele dando vida ou ele deixando o meu filho morto. Mas na minha alma eu acreditava que Deus ia dar vida, eu confiava que Deus ia dar vida, e eu entrei louvando a Deus. E eu me lembro que eu cheguei perto do meu filho e eu vi meu filho ali morto, naquela maca, as médicas tentando reavivá-los. Eu me lembro que eu coloquei as mãos sobre ele em um ato de fé e eu comecei a orar. O Senhor me deu uma tranquilidade, o Senhor me deu uma autoridade, que eu comecei a orar confiando em Deus. Mas por que você está trazendo este vídeo? Eu senti de Deus de trazer este testemunho, porque eu quero dizer para todos que estão assistindo que nada é impossível para Deus. Eu quero dizer para aqueles que têm pessoas no hospital, agora em uma fase terminal, segundo os médicos, mas para Deus nada é impossível. Eu quero dizer que o poder da oração, qual é o poder da oração? Né? Eu orei a Deus em posição de mãos pela fé, no nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus,
meu filho voltou à vida. Eu me lembro que meu filho voltou à vida e ali as médicas intercedendo também, porque elas tentaram com a força humana, com a sabedoria da medicina, mas não conseguiram. Então elas resolveram interceder, orar comigo. E elas oraram comigo. Tanto é que quando eu terminei a oração, elas, não estavam na mesma comunhão. E aliás, uma das médicas, eu lembro até hoje que ela olhou para mim, ela estava meio afastada de mim, ela veio correndo, chorando, me abraçou. E ali eu dei uma palavra de conforto para ela. E Deus falava comigo que através daquela situação, Deus visitava a alma dela. E eu aprendo que existem dificuldades que nós passamos que nós não entendemos. Mas é para mostrar até mesmo para outras pessoas que não acreditam para começar a acreditar. Porque a gente vê que na vida de Jó não foi diferente. Por quê? Porque Jó ele perdeu os bens, perdeu os filhos. Jó ele perdeu até mesmo a saúde. E as pessoas que olhavam em volta pensavam que não tinha mais saída, que era o final para Jó. E o interessante é que depois Deus honrou Jó, depois daquela prova. E eu creio assim que as pessoas que viram Jó passando por aquela luta, e depois vendo Jó saindo daquela luta vitorioso, aumentaram a fé das pessoas. Porque nós somos instrumento e exemplos na terra, do que acontece em nossas vidas. E nunca será o final. Deus tem um propósito em nossas vidas. E hoje me lembrei, e eu vendo aqui meu filho com muita saúde, dormindo, é gratificante, Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, sou grato a Deus. Quero dizer que Deus ele faz o impossível acontecer. Minha esposa quer falar alguma coisa? Não, é só testificar o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Glória a A Deus. gente mesmo sendo falho e pecador, a gente tem que estar fundado na palavra do Senhor. Ali naquele momento a gente poderia fazer um escândalo, né? Porque o meu filho, acho que toda mãe e todo pai quando espera a chegada de uma criança, espera escutar o choro, pegar no colo, sentir, né, o primeiro toque. E não foi possível isso acontecer na minha vida e na vida do meu esposo. Mas aquilo que nós vimos, a cena que nós vimos, serviu de aprendizado, né? Um aprendizado assim que o Senhor, ele me fez mais forte a partir desse parto. Hoje em dia eu falo para todo mundo, falar, você vai ter mais um filho? Eu falo que não, né? Mas eu não sei o dia de amanhã, não sei o projeto de Deus sobre as nossas vidas, né? Glória a Deus. Mas aquilo que eu falei essa semana, até falei ontem numa pregação, tudo que a gente acontece na nossa vida de ruim ou de bom é pra gente criar estrutura. Verdade. E eu criei estrutura a partir daquele momento do meu filho sair de mim, ele ir pro meu pé morto, né? Eu vi o meu filho todo morto, mole, preto, sem piscar, sem respirar. E ali nem ele, nem eu pude olhar, pegar, cortar cordão umbilical, sentir aquele cheiro, escutar o choro da criança. Louvado seja Deus. E é naquele momento que aconteceu tudo aquilo, a gente poderia um olhar pro outro e começar a fazer um escândalo no hospital, querer achar um culpado, querer, sei lá, colocar a culpa em alguém. É verdade. E a gente não quis isso, né? A gente primeiramente, a gente parou, agradeceu a Deus por ter nos dado força, né? Que foi o que nós fizemos. Agradecemos a Deus por ter nos dado força, por passar pelo aquilo, porque foi um parto bem complicado, tanto para mim, tanto para o meu esposo que acompanhou, tanto para o Matheus Levi. E a gente agradeceu a Deus. Eu creio que o Senhor viu a sinceridade do nosso coração. E eu acho que se fosse diferente, se eu e ele não tivesse ali com aquela mesma comunhão, orando ao Senhor, ia ter agradecido a Deus, Deus poderia ter levado o nosso filho sim, né? Mas ali eu acho que ele olhou com a misericórdia grandiosa dele sobre nossas vidas e falou assim, não, vou poupar eles desse sofrimento. E às vezes é isso que acontece com muitos, né? Às vezes a gente murmura demais e agradece de menos a Deus. Se nós pararmos e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, pararmos de reclamar e começar a agradecer mais, quem sabe
o Senhor, Ele faz mais por nós, porque Jesus, Ele morreu na cruz por mim, por você, sem se importar o que Ele ia passar, Glória a a dor, Deus. o sofrimento, a calúnia, foi cuspido, mijado, maltratado, mas Ele não desistiu, nem de mim, nem de você. Louvado seja Deus. E eu creio que também Jesus não desistiu do meu filho, e hoje ele tá aqui, é uma bênção na nossa vida, é a alegria da nossa casa, ele é nosso mundo, Glória a completamente nosso Deus. mundo. Então, o que eu tenho para passar para a Irmandade é isso. Não desista. Quando vir um dia mal, que sempre vem o dia mal. É bíblico, né? Salomão falou sobre isso. Sempre vem o dia mal. É Mas que verdade. naquele dia mal a gente vem estar estruturado em Deus e na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E aí eu tava falando com ela, né? Falei, moça, você viu que fé? Eu me lembrei de uma passagem que Jesus, ele estava no meio do mar e Pedro ele disse, Senhor, eu posso ir até o Senhor, né? E Pedro, ele foi andando sobre as águas até Jesus. Só que o interessante é que ele deu alguns passos e depois ele afundou. E Jesus disse para ele, primeiro Jesus foi, né, socorreu ele, porque ele pediu ajuda, ele pediu socorro. Mas sabe o interessante? É que Pedro, ele poderia ter tentado nadar, poderia com a força dele ter tentado subir, mas a primeira coisa que ele fez foi clamar a Deus, aquele que poderia realmente salvar ele. E o interessante é que Jesus vai dizer para ele que o que faltou não foi força, não foi nada humano, mas o que faltou foi fé. E o que falta em nossas vidas para a gente chegar até Jesus, para a gente enfrentar os ventos, por quê? Porque Pedro, ele ficou olhando para o vento, né, vendo a tempestade, e isso tirou o foco dele. E as situações, amor, teve medo. Ele teve medo e o medo fez ele tirar o foco. Porque existem situações que nós vamos passar ou que já passamos que querem tirar o nosso foco de Jesus, né? Dificuldades no casamento, dificuldades na saúde, dificuldades no trabalho, dificuldades no ministério. São tantas as dificuldades que nós trazemos para o lado espiritual, que nós falamos que é tempestades, que são ventos que vêm sobre nossa vida. Mas se a gente ficar firmado em Deus, estruturado em Deus, confiando em Deus, por mais que os problemas sejam grandes, mas Deus tem o poder de acalmar a tempestade, tem o poder de acalmar o vento, né? Louvado seja Deus. Isso a gente quis compartilhar com vocês, né? Que a oração ela tem poder. Eu quero dizer para você que está vendo este vídeo agora, que, né, é um vídeo meio longo, mas que você reflita, né? Que se você não tem orado como orava antes, ou não tem a prática de orar, né? Ou não acredita em milagre, ou não acredita que Deus pode fazer o impossível, porque tem vivido muita situação e não tem tido resposta, eu convido você a fazer como eu, como a minha esposa, não se desesperar, mesmo que seja difícil, mas que dobre os joelhos, clama a Deus, porque a Bíblia diz, clama a mim e respondei-te-eis e anunciareis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, neste momento, clame ao Senhor, apresente a sua necessidade, apresente a sua causa, que eu creio que haverá resposta de Deus sobre a tua vida. Em tudo que você fizer, ore a Deus antes de se desesperar ou sair com a nossa própria força do braço. Amém? E aqui está o meu milagre, Mateus Levi. A nossa vida, o meu casamento, meu trabalho, o meu filho, a minha família só está de pé por causa da oração. Quer ter a sua família de pé? Ore. Quer ter o seu trabalho de pé? Ore. Quer ter os seus projetos de pé? Ore. Porque a oração, ela tem poder. Amém? Deus abençoe a todos. Ficam com a paz do Senhor Jesus. Espero que este testemunho testifique no seu coração
e que haja edificação para a glória de Deus. Amém? Deus ainda faz milagre.